Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nos ajuda a compreender essas palavras tão maravilhosas ditas pelo nosso Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus. É Ele quem instruiu os discípulos e aquela multidão que o seguia no passado, e é Ele quem nos instrui também por meio do Santo Espírito. Então faz isso, Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e principalmente sermos transformados por ela. No nome dEle oramos, amém. As bem-aventuranças são as características do verdadeiro discípulo. São características que mostram, que provam quem é o verdadeiro discípulo. Essas características são naturais? Respondam, sim ou não? São naturais? Não, exatamente. Essa fome que é citada aqui é uma fome natural? É a fome por cheeseburger, por coxinha, por picanha? Não. Essa sede é a sede por água, por Coca-Cola? Não, não é uma fome e não é uma sede natural. Será que essa justiça, por acaso, se refere a nós desejarmos ansiosamente que os tribunais do nosso país se tornem mais justos e mais dignos? Será que é esse tipo de justiça que está dizendo aqui no texto? Não, não é, de maneira nenhuma. Nenhuma bem-aventurança deve ser entendida de forma natural. Nenhuma bem-aventurança ela pode ser conquistada, pode ser adquirida, pode ser simulada por nós, mas todas elas são dadas a nós como graça de Deus. Beleza? Então vamos seguir já, entrar direto, com os dois pés no peito aqui, a respeito do que é essa fome e do que é essa sede. Bom, semanticamente falando do grego em si, do original em si, fome aqui significa fome, não tem uma outra tradução para essa palavra. Sede aqui significa sede, também não temos uma outra tradução para essa palavra, é exatamente fome e exatamente sede, mas ela tem um significado teológico para nós, que é diferente, tá? Porque fome e sede não diz respeito a algo que nós temos, mas diz respeito a algo que nós somos fome. Eu quero rapidamente falar um pouco sobre a doutrina do ser humano, sobre antropologia bíblica, porque nós cremos, a nossa doutrina crê que o ser humano ele é constituído de um ser uno, tá? A gente define como o ser humano como uma unidade psicossomática, uma união de corpo e alma. Os elementos que constituem o nosso ser, eles não estão separados em partes, estanques, cada um no seu quadrado, mas tudo faz parte do que nós somos, como uma coisa só. Nós não cremos no ser humano dividido em partes, em duas partes, por exemplo, como tendo uma parte física, que a gente chama de corpo, e como tendo uma parte imaterial, chamada de espírito. Nós não cremos nisso, que o ser humano é dividido em duas partes. Daí a doutrina da dicotomia. E nós não cremos também que o ser humano é dividido em mais de duas partes, tricotomia ou além disso, que é aqueles que creem que a constituição do nosso ser é dividida em corpo, alma e espírito. Nós não somos seres divididos em partes. Aquilo que eu faço na minha carne afeta o meu espírito, afeta o meu emocional. Se eu tenho um problema emocional, vai afetar o meu físico e vai afetar o meu espiritual. Eu sinto alegria, o meu corpo sente junto. Eu sinto tristeza, dor, pânico, o meu espírito, a minha alma, o meu ser todo sente. Porque o nosso ser ele está interligado. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. A Bíblia fala de outras características também que constituem o nosso ser. Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos coração. E o que é o coração na visão bíblica? Será que quando a Bíblia se refere a coração, ela está querendo se referir àquele órgão que existe no nosso corpo que bombeia sangue? Será que é isso? Não. Quando a Bíblia se refere a coração, ela está falando sobre o centro do nosso ser. O centro de tudo que acontece em nós, por meio de nós e através de nós. Tudo o que a gente pensa,
tudo que a gente faz, tudo que a gente sonha, tudo que a gente planeja, tudo que a gente deseja, aquilo que a gente interpreta, a gente faz isso a partir do nosso coração, tá? Mais do que isso, a Bíblia fala também que a gente é carne, não é? Isso é fácil de ver, é fácil de perceber, é fácil de sentir. A Bíblia fala que nós somos espírito e a Bíblia fala que nós somos alma também. Todas essas coisas constituem o nosso ser. E eu quero pensar sobre apenas um desses aspectos, tá? Sobre a alma, falando necessariamente que muitas vezes nós temos um entendimento não completo, não total do que significa a alma, ou do que seria a alma. Quando você pensa em alma, vamos lá, falei que não ia demorar, vou demorar. Preciso perguntar para vocês, o que vocês pensam? O que é alma? O que é alma? Será que aquela fumacinha que sai do corpo quando a gente morre é o quê? O que você pensa sobre a alma? Pois é, vou mostrar para você o que significa a alma. Primeiro com outra pergunta, você tem uma alma ou você é uma alma? Tem, vamos lá, quem mais? Quem acha que tem, levanta a mão. Quem acha que é, levanta a mão. Veja bem, faz toda a diferença eu dizer assim, eu tenho um abacaxi. E faz toda a diferença eu dizer, eu sou um abacaxi, certo? Beleza? Eu tenho uma alma ou eu sou uma alma? Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia vai responder essa pergunta para nós. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vou ler aqui para os irmãos. Todo mundo abriu? Está todo mundo acompanhando comigo? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então eu não tenho uma alma em relação ao meu corpo, eu sou uma alma. Eu não possuo uma alma, a alma é o que eu sou. Tá, agora fica a pergunta, o que é alma? O que significa ser uma alma? E vocês logo vão entender por que isso é tão importante a gente pensar isso antes da gente pensar sobre fome e sede de justiça. Tá? Olha, a palavra, como é um momento de estudo, faz-se necessário eu citar a língua original aqui em que essa palavra foi escrita. É escrito em hebraico e essa palavra significa, se diz assim, nefesh. Tá? A palavra alma na Bíblia é nefesh. O que significa nefesh? Fome, apetite, vontade, desejo. Então, quando a Bíblia diz que você é uma alma, na verdade ela está se referindo a esse aspecto do seu ser, que tem fome, que tem sede, que deseja, que anseia. Vamos ver isso em mais outros textos bíblicos? Abre a Bíblia comigo em Isaías 5,14. Isaías capítulo 5, versículo 14. Eu vou ler aqui para você, vou esperar uns minutinhos para a gente não se atrasar muito, mas eu vou ler aqui para você, tá? Olha lá o que diz. Por isso o Sheol aumentou o seu apetite. Sabe que palavra é aqui para apetite? Nefesh. A mesma palavra que está para alma, lá em Gênesis 2,7. Por isso o Sheol aumentou o seu apetite e abriu totalmente a boca. E para lá descem a glória, a pompa de Sião e os que entre eles se alegram. Outro texto, vamos lá. 3 textos eu quero ler com vocês para mostrar o que significa alma. Eclesiastes 6, versículo 7. Vou esperar alguns segundos e vou ler. Eclesiastes capítulo 6, versículo 7. Aqui vai ficar bem mais evidente essa questão da alma como algo que anseia. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, porém jamais satisfaz a sua nefesh, jamais satisfaz a sua alma, a gente poderia colocar também. E o último, tá? Tem muitos outros textos, mas eu vou mostrar apenas mais um, tá? Se os irmãos depois quiserem um estudo mais aprofundado sobre alma, eu tenho, pode me procurar que eu passo. Provérbios 27, 7, para a gente dar sequência aqui no nosso pensamento. Provérbios 27, 7. Preste atenção, eu vou ler 2 vezes para você prestar atenção. A alma que já se fartou, recusa o favo de mel, mas para a alma faminta,
todo amargo é doce. Eu vou ler de novo, preste atenção. A alma que já comeu, a alma que já se alimentou, que está farta, que está cheia, que está saciada, ela recusa o favo de mel. Mas para a alma que está faminta, que está desejosa, que está com anseio de comer, todo amargo é doce. Então observa como ele liga saciedade à alma, e mais um pouco para frente ele vai falar da alma como algo que sente fome, que anseia por comida. Vocês estão me acompanhando? Perceberam como alma não é algo que eu tenho, é algo que eu sou? Então, quando Jesus fala sobre fome e sede de justiça, ele não está falando sobre algo que você tem. A gente costuma falar isso, eu tenho fome. Mas fome, desejo, anseio, é o que você é. E nós somos isso. Se você parar para fazer uma breve reflexão sobre a sua vida, você vai perceber que você é anseio. Você é desejo. Você é um apetite insaciável. Você é assim. Fome e sede não são algo que a gente possui, é algo que possui a gente. É antes de nós. Nós somos apetite. Então essa bem-aventurança, ela é o teste que vai provar, que vai evidenciar quais são os nossos anseios, quais são as nossas prioridades de vida. E embora nós tivéssemos sido criados para ansiar Deus, para desejarmos Deus, no momento em que o homem cai, ele deixa de desejar Deus? O que vocês acham? Não. O homem vai continuar procurando Deus. A pergunta é, ele procura o Deus verdadeiro? Ele procura o Deus verdadeiro? Sendo que não há quem faça o bem? Não há quem busque a Deus, porque todos a uma se desviaram e se fizeram inúteis? Não. Ele continua buscando uma fonte, algo que vai trazer para ele propósito, significado e satisfação, bem-aventurança. E o problema é que o homem caído passa a buscar isso em um falso Deus, em uma mentira, em algo que não vai satisfazer ele, em algo que nunca vai matar a sua fome. Quer ver como isso é verdade? Quando você está com fome, você não pode comer dinheiro, mas é um dos maiores anseios nossos, dinheiro. Você está com sede, você não pode encher um cálice de ouro derretido para beber. Não vai matar a sua sede. Ninguém pode se alimentar, se saciar da sua fama. Ninguém pode se saciar de grandeza, da sua grandeza, dos seus títulos, da sua posição, de elogio. Já pensou, ai que fome, vou beber um copo de elogio. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Porque essas coisas não servem para preencher. Essas coisas não servem para matar a nossa fome. Porque a nossa fome, ela é infinita. Só pode ser satisfeita em Deus. E eu preciso ilustrar que tipo de fome é essa, para a gente entender melhor. Que eu tenho para mim aqui que ninguém, nunca que, não sei, né? Passou fome mesmo, de ficar vários dias, muitos dias, sem ter o que comer. Desculpa, eu não sei, mas alguém, eu nunca passei, eu tenho 36 anos, nunca passei. Alguém já experimentou isso, de ficar vários dias sem comer? Sofrendo, morrendo de fome, alguém já ficou? Sim? Não, então, tá vendo? Eu acho que não é a experiência da maioria de nós. A gente costuma falar, ai nossa, estou morrendo de fome, mas isso não chega nem perto do que é ter fome de verdade, do que é passar fome de verdade, e você simplesmente não ter o alimento, né? A nossa geração é uma geração mais estruturada, talvez nossos avós, bisavós tenham enfrentado algo desse tipo, mas para a gente é mais difícil mesmo. Mas quem tem fome, meus irmãos, não tem assunto para conversar. Quem tem fome mesmo não quer perder tempo com absolutamente nada. Quem tem fome não quer saber de religiosidade, não quer saber de relacionamento, de política, de nada, não quer saber de mais nada. Ele só tem uma ideia fixa na cabeça dele, ele precisa se saciar. É urgente. Não tem outra coisa na cabeça de uma pessoa que está há vários dias com fome. A única coisa que ela quer é matar a sua fome, é saciar a sua fome e a sua sede.
é imediato, isso que é fome. Eu vou fazer diferente do que eu fiz nos outros encontros, eu quero trazer as aplicações à medida que a gente vai refletindo sobre o texto, para não deixar as aplicações para o final. Qual que é a sua fome? Pensa. Qual que é a sua ideia fixa? O que é que os seus pés perseguem? O que teu coração deseja, anseia? Para onde os teus pés correm? O que é que te motiva? O que é que te tira o sono? Qual é o anseio que você tem a impressão de que se você por acaso tivesse, conquistasse, alcançasse, aí sim, finalmente você seria feliz? O que é essa coisa? Se você possuísse, realmente, isso ia me deixar feliz, isso ia me trazer felicidade. O que é essa razão? O que é esse desejo, esse anseio? Aquilo que te move, aquilo que te faz levantar da cama, o que é? Meus irmãos, nós somos sempre chamados ao arrependimento pelo Evangelho. E o nosso arrependimento precisa ser diário, porque nós pecamos diariamente. E um arrependimento sincero lida com essa pergunta: qual é a minha fome? Qual tem sido o meu anseio? 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, vai dizer o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Concupiscência é a mesma coisa que desejo, esse desejo do qual nós somos feitos. E essas três coisas, concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, são os meios pelo qual o pecado entra na nossa vida. A gente encontra esses três elementos na tentação de Eva no jardim e na tentação do nosso Senhor no deserto também. Não vou parar aqui para explicar, depois você pode olhar que você vai conseguir perceber. São as principais formas pelas quais nós somos tentados. E todas essas coisas vão estar intimamente ligadas com o nosso anseio, com a nossa fome. Para e pensa, quais são os anseios do mundo aí fora? Vê se não tem ligação com concupiscência da carne. Concupiscência da carne são eu desejar os prazeres. Dos olhos é aquela vontade que eu possuo de ver e ter as coisas que eu não tenho, de eu não estar contente com o que eu possuo hoje, então eu fico desejando aquilo que meus olhos veem. E soberba da vida é o desejo por aprovação, o desejo por aceitação, o desejo por ser querido, o desejo por ser estimado, por reconhecimento. É isso que é a soberba da vida. Pensa se não é isso que são os anseios do mundo lá fora: prazeres, sucesso, reconhecimento, riqueza, segurança, conforto. Não é isso que nós vemos as pessoas buscando? As pessoas fazem o que fazem, porque no fundo elas procuram essa tal estabilidade, procuram uma vida estável nessas áreas. A possibilidade do reconhecimento do mundo move os nossos corações. Garantir que o outro saiba o meu nome, garantir que o outro reconheça o meu valor, a minha posição, a minha utilidade, isso move os corações. Segurança e conforto são as palavras de ordem aí fora. As pessoas levantam da cama de manhã para correr atrás disso. Elas querem o seu prazer, elas querem a sua satisfação, elas querem que esteja tudo bem. Elas querem olhar em volta e garantir que a casa dos sonhos está lá, que o filho dos sonhos está lá, que o carro dos sonhos está lá, que o emprego dos sonhos está lá, o marido, a esposa dos sonhos está lá. E eles acreditam mesmo que são essas coisas que vão trazer felicidade, que eles vão ser felizes em decorrência de possuir todas essas coisas, essa estabilidade, esse conforto social. E sabe, teve um momento lá em casa que, refletindo sobre isso, eu não sabia mais se eu estava falando das pessoas lá fora ou dos crentes dentro da igreja. Não sabia, porque às vezes me parece que essa tem sido a nossa fome também. Parece que o que nos move, inclusive para ir à igreja às vezes, é exatamente isso.
Me parece que muitos pais que levam os filhos para a igreja, às vezes levam por isso, sabia? Por segurança. Porque a igreja é o melhor ambiente para eles crescerem, um ambiente religioso. Tá bom levar meu filho aqui. A fome não é a adoração, a fome não é a devoção a Deus, a fome não é a aliança com Deus, a fome é a segurança. A atitude pode até estar correta, levar o meu filho na igreja, mas a motivação pode ser a mesma motivação de um pai ímpio que está aí fora, que mandou o seu filho para Oxford, para Harvard, sei lá. Segurança. O futuro do meu filho garantido. Pode ser a mesma coisa. Aí o filho cresce um apóstata, cresce um idólatra. Mas o que você ensinou ele a buscar? O que você ensinou que é o valor para o seu filho? Que exemplo você deu? E ainda depois tem gente que vai culpar a igreja. E vai falar, não, meu filho não ficou na igreja porque não tem atrativo. Meus irmãos, se o evangelho fiel, que é pregado nesse lugar, não for um atrativo suficiente para o teu filho, o que mais vai ser? O que mais vai preencher o vazio no coração do teu filho? O que mais vai dar segurança, conforto e estabilidade de saber que o teu filho está nas mãos de Deus, seguro nas mãos do teu Senhor? Então comece a olhar as suas responsabilidades, olhe para dentro de si mesmo, faça uma autoavaliação, uma autorreflexão. Essa bem-aventurança, ela lida com a nossa motivação, com a nossa interação, com aquilo que está fora de nós. Enquanto as outras vão lidar com o nosso ego, com a nossa autoimagem, com a nossa vontade de estar no centro, com a nossa vontade de sermos reconhecidos e adorados, essa bem-aventurança vai lidar com os nossos anseios, com aquilo que está fora de nós. Entenda a lógica. O pobre de espírito é aquele que se esvaziou das suas capacidades, dos seus títulos, das suas obras, da sua incapacidade. O choro, ele é o reconhecimento do nosso pecado, da nossa fraqueza moral, espiritual. A mansidão é o demonstrar visível desse esvaziamento, porque eu paro de mirar contra o outro. Quando o outro aponta o dedo para mim, eu vou falar, não, eu sou pior do que você está falando. Você não sabe da metade de quem eu sou. Sou muito pior do que você está falando. Quando o outro magoa, maltrata, ofende, não vai inflamar o coração de alguém que é manso. Não vai. Porque ele se esvaziou de si mesmo. Agora, a fome e a sede de justiça, a ideia dessa bem-aventurança é, se agora eu estou esvaziado de mim, o que é que eu vou colocar no lugar? Se eu me esvaziei, o que é que vai preencher esse vazio? O que vai ser colocado nesse lugar? Eu quero trazer outra aplicação para essa pergunta. Prestem atenção, meus irmãos, porque muitos de nós temos desenvolvido uma espécie de espiritualidade carnal, uma categoria de pensamento totalmente carnal, nada espiritual, mas altamente natural. Nós temos pensado muitas vezes com as mesmas categorias que o mundo aí fora, e a gente não percebe a nossa incoerência, como a gente simplesmente tem reproduzido o que acontece aí fora, e trazido para dentro das nossas vidas. Mas acontece que as nossas propostas para lidar com os nossos problemas, com a vida, precisam ser diferentes da forma como o mundo lida com elas. De repente, aquilo que eu enxergo como segurança e conforto, pode até ser diferente um pouquinho daquele que está do meu lado, mas em essência, acaba sendo a mesma coisa. Eu acabo tendo a mesma fome que o que está no mundo tem. A mesma fome que me acorda de manhã, é a mesma fome que acorda o ímpio de manhã. Eu quero o meu nome bem, eu quero a minha vida bem, eu quero segurança, eu quero conforto. E como que eu vou alcançar isso? Como é que eu vou fazer para alcançar conforto e segurança? Bom, se eu tiver um salário bacana, legal, aí eu não tenho dúvidas. Começa assim. Deixa eu explicar a odisseia da maioria da vida das pessoas, tá? Da nossa vida. Começa na juventude. Você se sente vazio. Aí você pensa, eu preciso fazer algo em relação a isso.
porque eu estou inseguro. Então, se eu tiver um relacionamento, esse problema acaba. Se tiver um relacionamento estável, esse problema acaba. Se eu conseguir achar o varão, se eu conseguir achar a varoa, aí, se eu conseguir achar o meu par, aí eu estou tranquilo, aí eu acabo com esse problema. Aí você consegue. Está namorando, está noivado. E a sua insegurança não passa. O seu vazio não é preenchido. E você pensa, eu não estou seguro, eu preciso fazer alguma coisa em relação à minha insegurança. Eu não estou entendendo. Eu alcancei o que eu queria e ainda continuo vazio. Aí a gente pensa, bom, então se eu casar, fizer uma casa bem bonita, grande, frondosa, com móveis planejados, tudo no lugar, e de repente eu consigo chegar no nível de segurança e de conforto que eu imagino. Aí você faz um empréstimo para ter aquele casamento padrão, né? Porque hoje a gente precisa fazer isso, até os crentes estão fazendo isso. Os crentes não casam mais dentro do padrão social e financeiro que eles têm. Os crentes precisam também mostrar que eles são iguais às outras pessoas. Aí o que eles fazem? Já entram no casamento endividado, coloca o pai, a mãe, a tia, a avó, todo mundo na pindaíba para poder mostrar para as pessoas que ela é igual, que ela não é diferente. Aí você gasta, ela fica devendo, pagando por anos, aquele negocinho que explodiu em cima, durou 5 segundos, a chuva de prata. Você entra na sua vida devendo. Você consegue lembrancinha para todo mundo, você só não lembra de você, da sua sanidade mental, do seu sossego, da sua paz. E você alcança o casamento e você vai continuar vazio. Aí você pensa, não, eu preciso de filhos então. Aí você tem filho, aí você acha que o filho é o que vai garantir a sua felicidade. E aí você entra mais em parafuso, porque agora você não precisa garantir só o seu conforto, a sua segurança, mas o conforto e a segurança dos seus filhos também. E aí você percebe que nada dessas coisas foram criadas para te satisfazer, para te tornar feliz. Nada dessas coisas foram criadas para te tornar feliz. A gente fica querendo alcançar esse padrão, e no final das contas continua a pergunta: por que é que eu não estou preenchido? Por que é que eu não estou completo? Por que é que eu não estou feliz? Por quê? Por quê? Por quê? A busca pela nossa felicidade não deve ser da mesma forma que o mundo busca. Se bom emprego trouxesse felicidade, todo mundo que tivesse bom emprego era feliz. Se casamento, filho, viagens, essas coisas trouxessem felicidade, nenhuma pessoa que tivesse essas coisas ia viver momentos tristes. Tem felicidade, mas essas coisas não existem para te fazer feliz. O mundo não existe por causa de você. As coisas do mundo não existem por sua causa. Tire o seu umbigo do centro, de uma vez por todas. Tire o seu umbigo do centro. As coisas não existem para te autenticar nessa terra. As coisas existem para você usufruir, para você desfrutar e para você glorificar a Deus por meio delas. Não para se satisfazer nelas, não para ser o objetivo último da sua vida. A gente precisa aprender a direcionar a nossa fome para o lugar correto, o nosso anseio para o lugar correto. E a Bíblia vai dizer a justiça de Deus. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que têm essa ideia fixa. Felizes os crentes que têm isso na sua mente e eles acordam de manhã perseguindo essas coisas, não em busca da próxima viagem, não em busca do próximo salário, não em busca do próximo relacionamento, do seu conforto, ou seja, qualquer outra coisa que você pense que vai trazer satisfação para você. Nada disso. Essas coisas que são sim bênçãos de Deus, mas que não vão garantir felicidade para você. Eis aqui mais um traço do rosto desse cristão, mais um traço do retrato falado do rosto desse cristão. E digo mais, essa bem-aventurança, ela pode ser apontada como o centro das Escrituras, o cerne das Escrituras. Se você perguntar por que as Escrituras existem para nós enquanto cristãos, aqui está o centro dela. O que se trata? Tudo isso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Salmos, Provérbios,
Eclesiastes, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse. Do quê? Do que se trata tudo isso? De uma coisa só. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nessa bem-aventurança está o coração do sermão da montanha, o coração do evangelho do reino. Preste atenção, quão importante é a frase diante da qual nós estamos. O que é fome e sede de justiça? Vou convidar você a subir a escada de novo, a olhar para os degraus das bem-aventuranças mais uma vez. Ter fome e sede de justiça. Em primeiro lugar, é eu ser pobre de espírito. É entender que eu não consigo alcançar o padrão divino. É eu chorar pelos meus pecados, compreendendo que não tem bondade em mim, nas minhas obras, que eu não tenho capacidade alguma de mudar a minha realidade final, eterna diante de Deus. Porque eu já me esvaziei da minha autoconfiança, dos meus títulos, dos meus diplomas, das minhas qualidades, das minhas conquistas. E aí, você anda pela terra como alguém manso, porque nada daquilo que você se esvaziou te pertence mais. Você não deseja mais ser lembrado, citado. Você não fala mais, olha, me respeita porque eu sou o pastor. Você não fala mais. Você não se envaidece dessas coisas. Você não precisa colocar o seu nome nas coisas, porque você se esvaziou de si mesmo. Você olha sinceramente para dentro de si mesmo e você sabe quem você é. Mas a fome e a sede de justiça me fazem olhar para Cristo e saber quem Ele é. E você acorda de manhã e os seus anseios não são dinheiro, fama, poder, prazer e segurança ou conforto. Você olha no espelho e diz: eu sei do que eu preciso. Eu sei do que eu preciso. E não é fama, dinheiro, poder, conforto, viagens. Eu preciso de paz com Deus. Paz com Deus. Bem-aventurados vocês que entendem que o seu problema é a sua inimizade contra Deus, a sua rebeldia contra Deus. Bem-aventurado você que entendeu que o seu problema último não é a sua condição financeira, o seu conforto material, a sua saúde, mas o seu problema último é algo que lhe coloca diante da morte e lhe prejudica eternamente. O seu problema é que você pecou contra Deus e você está em caminhos tortuosos. Você é injusto. Você é terreno acidentado. Você é morro, barranco. E Ele é planície. Você é mar revolto, turvo. E Ele é águas claras e cristalinas, tranquilas. Você é tempestade, Ele é uma brisa suave. Você é frio congelante do inverno, Ele é o sol da justiça, calor do verão. Você é dor e lágrimas, Ele é sorriso e satisfação. Bem-aventurado você que entendeu isso. E você não deseja outra coisa senão ser justificado por Deus, ter a sua questão resolvida com Deus. E olha como que essa frase resume a Escritura, porque a Escritura existe para isso, para nos revelar algo sobre Deus, sobre o plano de Deus para nós, para mostrar qual que é o plano de Deus em nos justificar, em nos redimir, em redimir o seu povo por intermédio do seu Filho justo e fiel. As Escrituras existem para mostrar quão felizes são aqueles que confiam na justiça divina para a salvação. É para isso que as Escrituras existem. É para isso que o Evangelho existe. Porque você não precisa de Deus para ter as coisas do mundo, para conquistar esse mundo. Beleza, você consegue conquistar esse mundo, você perde a sua alma, a troco da sua alma. A gente sabe, a gente conhece a história daquele louco. Ganhou o mundo e perdeu a alma. Você não precisa de Deus para adquirir as coisas do mundo. Você quer passar na faculdade, passar no Enem? Vai estudar. Você quer ficar rico, quer obter riqueza? Vai trabalhar. Olha os ímpios.
sem escrúpulos, fazendo de tudo para obter riquezas, eles conseguem. Eles conseguem. Pega esses artistas, essas artistas, que são idolatradas por aí, mundo afora, elas fazem uma espécie de prostituição artística. A gente deixa os nossos filhos ouvirem ainda sem pudor nenhum. Elas conseguem fama, conseguem poder, conseguem dinheiro, tudo isso em um pacote só. Babilônia já oferece isso para a gente naturalmente: riqueza, prazer, fama, poder. Você não precisa de Deus para obter essas coisas. E se você tem buscado essas coisas, você tem buscado Babilônia, não Deus. Vai lá ler em Apocalipse, vê o que Babilônia oferece: luxúria, imoralidade, prazer, riqueza, fama, poder. Coisas que a tua alma deseja e anseia naturalmente. Está aí disponível para você, só você passar depois por essa porta, você encontra, em qualquer lugar. Portanto, o Evangelho não existe para nos deixar ricos. Não importa para o Evangelho a sua profissão, não importa para o Evangelho a sua posição social, seus títulos, não importa se é pastor, se é um membro de igreja, porque o Evangelho existe para resolver em você um problema que dinheiro nenhum no mundo resolve, que nada nesse mundo resolve: justiça eterna. Por que você está aqui hoje? O que te motivou a vir aqui hoje? Conforto? Está no lugar errado. Uma boa condição? Você está no lugar errado. Por que você deveria estar aqui hoje? Porque você tem consciência de que você era cego e agora você vê. E você reconhece que precisa desesperadamente estar em justiça diante de Deus. E acerca dessas pessoas a palavra vai dizer: serão saciados, serão fartos, serão preenchidos. Por isso eu te convido a sondar o seu coração nessa noite e perceber quais são os seus anseios reais, porque uma percepção errada do nosso problema vai gerar anseios errados no nosso coração. Preste atenção nisso. Eu ter uma percepção errada de quais são os meus problemas vai gerar no meu coração anseios errados, que estão distantes da palavra de Deus. Se você não identifica qual é o seu real problema, você não passa por esse degrau das bem-aventuranças. Você não vê que o seu problema é o pecado, a sua rebeldia contra Deus. E você tenta curar isso de uma maneira paliativa. Como? Sei lá. Tem uma infinidade de coisas: carnaval, festa, vício, dinheiro, reconhecimento, relacionamentos, conquistas, ter um corpo sarado, vaidade, sei lá. A lista é infinita, escolha. Mas imagina que você esteja muito doente, sentindo muita dor. Fala alguma coisa aí que dá muita dor. Pedra nos rins. Vamos imaginar aqui que alguém está com uma crise renal, sentindo muita dor de crise renal. A pessoa vai chegar no hospital, a primeira coisa que o médico vai fazer vai ser tratar o sintoma. Vai lá dar um Voltaren, um Tramal na veia, sei lá o que ele vai dar. Ele vai lidar com os sintomas. E por um momento, por um instante, você vai imaginar: eu estou curado. E a sua dor passou. Mas se você não tratar o problema, aquilo vai voltar. E você vai sentir dor, e tome remédio na veia, e vai voltar, e você vai jogar mais remédio, e você nunca vai ter o seu problema curado. O bom médico não lida com sintomas apenas. O bom médico, depois de lidar com os sintomas, ele vai lidar com a causa. Ele vai tentar erradicar a causa, matar a causa. Bem-aventurado você que entendeu que o seu problema é o pecado e que você precisa de paz com Deus, porque senão você vai continuar procurando no que esse mundo tem para oferecer, e você vai se sentir satisfeito por um momento. Quem disse que não? Quem disse que experimentar pecado não é bom? Luxúria, prazer, reconhecimento, quem disse que não é legal? Quem disse que não é bom? Mas você vai se sentir vazio de novo, porque essas coisas não existem para preencher você, nunca foi o propósito delas. Bem-aventurado você que reconhece qual é o seu verdadeiro problema, e a respeito disso a Bíblia diz: vocês serão fartos, vocês serão
saciados, bem-aventurado aquele de quem a iniquidade é coberta. Salmo 32. Eu quero ilustrar isso de como deve ser esse anseio, com um texto bíblico, rapidamente, para a gente caminhar para o fim. Está lá em Romanos 8, 17 a 23, escute com atenção. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade não é para ser liberdade para pular, para cantar, para pular feito pipoca. É liberdade para você ser livre e liberto do pecado, da maldição do pecado. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, ansiando, desejando, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse tem que ser o nosso anseio. Essa tem que ser a nossa vontade. É isso que você tem que acordar perseguindo. Isso responde qual deve ser o nosso anseio, o nosso desejo. E essa fome precisa estar centralizada em Jesus. Nós precisamos desejar ardentemente o governo do nosso Senhor Jesus, até que Ele venha e faça novas todas as coisas, até que Ele venha nos saciar. E a ideia de estar fartos é de fartura mesmo. Quando você está farto e saciado, você não quer mais, você não deseja por mais, porque aquilo do qual você se alimentou te preencheu. E como você pode? Eu sei que eu estou apontando para a glória, mas como você pode hoje ser preenchido? Como você pode hoje ser saciado? Várias formas. Oração. Quando você ora e pede perdão a Deus pelos seus pecados, Deus te perdoa, Ele te ouve. A comunhão da igreja. Quando você se reúne com os seus irmãos, isso é alimento da mesa de Deus para saciar a sua solidão. E é tão triste, meus irmãos, que até mesmo a comunhão tenha sido entendida tão mal nos nossos dias, entendida tão errada nos nossos dias, porque o que nos une, preste atenção, não são nossas afinidades. O que nos une não são nossas afinidades. Se ninguém fala comigo, eu vou embora, porque eu não criei vínculo na igreja, porque eu não criei afinidade. Você já ouviu isso? Está certo que é uma falha da igreja em receber as pessoas novas que vêm. E em nome de Jesus a gente deve lidar com esse problema em muito breve na nossa igreja, para a glória de Deus. Mas não são afinidades que nos unem. Não é o rolê pós-culto que nos une. Não é o churrasco do fim de semana que nos une. Não é a pizza depois do culto que vai nos unir. Que entendimento triste. Que estratégias pobres, que estratégias carnais de comunhão que a gente pensa. A gente acha que comunhão é isso. Sair, fazer churrasco e ir na pizzaria. O que nos une é o sangue de Cristo e isso basta. Esse sangue derramado em mim e em você nos torna família. Ainda que eu não conheça você, isso nos une e isso basta. É sublime demais, é maravilhoso demais. E quando você chega numa cidade nova, você é recebida recebida numa igreja, e você se sente acolhido, você se sente na família da fé. É isso que nos une. Mas a gente ainda insiste em pizza. A gente ainda acha que é a pizza que vai nos unir. Vamos para frente, senão vai sair outro sermão. Outra coisa que nos preenche, a ceia do Senhor. Quando nos sentamos à mesa do Senhor, nós estamos sendo saciados espiritualmente pela presença real de Cristo. A palavra de Deus, quando eu abro as Escrituras e eu tenho o prazer
de ler a palavra de Deus na minha própria língua. Que bênção maravilhosa é essa? Se não o próprio Senhor me alimentando com as suas palavras. Que bênção maravilhosa, que poucos de nós desfrutam. Temos que ser temos que ser sinceros. O que é isso senão o próprio Deus cumprindo essa bem-aventurança, saciando a nossa alma através da pregação, daquilo que a gente precisa de verdade. Não é reconhecimento, fama, não é nada disso, mas a justiça que vem por meio da palavra de Deus, Jesus Cristo encarnado, morto e ressurreto, Cristo Jesus escrito nas páginas da Bíblia e revelado para cada um de nós. O louvor, quando você abre os seus lábios para louvar, sozinho ou em comunidade, o que é isso senão Deus cumprindo a sua palavra de que Cristo nos sacia? E como nos preenche louvar, não é, meus irmãos? Como nos preenche nos expressarmos e cantar ao Senhor? A fome por essa justiça precisa ser constante. Quero terminar. A fome por essa justiça precisa ser constante. Nós já somos hoje alimentados no presente, mas aqui com esse corpo imperfeito, ainda não vai acontecer de forma plena. Eu sinto que eu sou alimentado quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu canto louvores, quando eu celebro a ceia, quando eu estou em comunhão, mas aqui ainda não vai ser suficiente. Eu vou precisar me alimentar diariamente, e eu vou ter fome, e eu vou precisar voltar à fonte para ser saciado. Eu vou precisar voltar à fonte para ser saciado. O seu Mário não consegue fazer água. Ele precisa ir até a fonte buscar. Assim é com você. Precisa ir até a fonte. A fome do crente verdadeiro, precisa ser a fome que só pode ser saciada através dos meios de graça. Uma constante fome e sede disso tudo. E é um processo que vai durar até o último dia das nossas vidas. Essa bem-aventurança, ela ainda a gente vê ela em partes, mas um dia ela vai acabar. Um dia ela vai ter o seu fim. Como nós falamos na primeira mensagem, hoje nós somos como mendigos, comendo das migalhas que caem da mesa, mas um dia estaremos sentados à mesa com o nosso Senhor, na companhia do nosso Senhor. Ele nos tirará dos pés da mesa e nos colocará sentados à mesa, e nós seremos eternamente saciados, como diz lá em 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então o conhecerei como eu sou conhecido. Que maravilhoso, meus irmãos. O conheceremos como somos conhecidos. Isso é satisfação plena. Vai chegar o dia de claras luzes. Não teremos mais fome, não teremos mais sede, não vai mais ter presença do pecado, não vai ter mais demônios nos assediando, não vai ter mais carne decaída. Como que a gente pode ansiar, desejar mais algo além disso? Mais do que isso? Como você pode pensar, cogitar que exista algo nessa terra mais sublime do que contemplar a perfeição do nosso Senhor? Não haverá mais sol, porque Ele será a nossa luz e Ele vai clarear para sempre. Não haverá mais tesouros. Meus irmãos, sabe quando a gente lê lá na Bíblia que as ruas no céu são de ouro? A gente vê isso nos livros de classinha, quando a gente vai ensinar para as crianças lá, a rua de ouro, a gente vê as pessoas, ninguém vai ficar encantado com rua de ouro. Não é isso que significa o texto, gente. Se você sair daqui dessa porta, você vê um monte de pedra de ouro no chão, sabe o que você vai fazer? Você vai catar, você vai colocar no bolso para vender, para trocar por dinheiro. Mas o que o texto está dizendo é que ouro no céu é algo que o valor está invertido. Não tem o valor que tem para nós. Ouro no céu é asfalto. Quem sai feito doido na rua, juntando asfalto, juntando pedra para ver quem faz? Quem se maravilha? Quem sai lá fora e fica maravilhado quando vê asfalto? Ninguém. Não
você não vai ficar maravilhado com as ruas de ouro. Só tem uma coisa que vai te maravilhar no céu: é a presença sublime do nosso Senhor. É isso, é disso que se trata. É disso que se trata. Você nem vai reparar que tem ouro no céu. O que é ouro? Você tem o próprio Cristo. Lá não vai haver mais fome, porque Ele será o nosso pão da vida. Lá não haverá mais sede, porque Ele é a água da vida. Lá não haverá mais lágrimas, porque desde já Ele tem recolhido as nossas lágrimas na sua garrafinha, no seu odre, no seu cantil. E mesmo que elas estejam presentes lá, é Ele quem vai enxugar as nossas lágrimas pessoalmente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça desse momento que vocês nunca viveram, mas que vocês já sentem uma saudade terrível. Uma história que vocês nunca viveram, mas que vocês morrem de saudade no presente. O tempo de andar em plena justiça, em plena retidão. Foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Cristo morreu, para garantir para você que um dia você vai ser saciado, que um dia a sua fome vai ter fim. Meus irmãos, quero terminar. Qual é a sua fome? O que é que te move? Qual é a sua ideia fixa? Que a sua fome e a sua sede sejam as boas novas do Evangelho. As boas novas que nos ensinam a nós mendigos onde encontrar pão, onde a gente encontra o único pão que vai saciar e matar a nossa fome para sempre, de uma vez por todas. E hoje Ele te diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem até mim jamais terá fome. E aquele que vem até mim jamais terá sede. Que o Senhor te sacie em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer pela tua palavra, pelo poder transformador do teu Evangelho. Te louvar porque mesmo na nossa indignidade, o Senhor veio na nossa direção. O Senhor mudou o nosso status de inimigos, de rebeldes, para filhos. O Senhor esqueceu as nossas dívidas, as nossas culpas. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos carregou nos teus braços de amor e curou nossas feridas. Nos limpou, nos lavou de nós mesmos, Pai. Mas o nosso coração, por vezes, se distrai com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, as vaidades da vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque hoje ainda não nos vemos plenamente satisfeitos, plenamente saciados. Mas queremos sair daqui nessa noite com a convicção, com a certeza de que a Tua presença nos basta, de que a Tua companhia é suficiente, de que o Teu perdão Ele foi definitivo e eficaz na nossa vida, Pai. Tira o peso dos nossos ombros. Nos ensina a olhar para a cruz. Nos ensina a olhar para Ti. Nos ensina a olhar para o que o Senhor já fez. Nos ensina a olhar para Tuas palavras quando diz: está consumado e nada mais há para ser feito. Que as nossas mãos parem de tentar. Que nossos pés parem de correr. Que nós finalmente encontremos descanso nos Teus braços de amor, no nome de Jesus. Amém.